ano na TV Sergipe, feito de esperança, feito da gente. Giro Sergipe. Oferecimento Colégio Santana, educando com propósito. Netis, internet 100% sergipana. E Nativille, da nossa família para a sua. Natal, época de luzes, de renovar a fé, de repensar o que fizemos este ano e o que desejamos para o seguinte. Época de exaltar quem compartilha generosidade. Claro que não existe uma época do ano definida para isso, mas aqui no Giro Sergipe, no Natal, a gente faz questão de te mostrar quem trabalha o ano todo em prol do próximo. Nós já te contamos a história e o trabalho incansável de Almir do Picolé, aquele que não é, mas bem que podia ser o nosso Papai Noel. Nós também visitamos o Lar de Lia, uma itabaianense que adotou e criou quase 40 crianças ao longo dos seus 75 anos de vida. E hoje eu quero te mostrar a história e o trabalho desenvolvido há mais de 80 anos por uma entidade desde sempre atenta à infância. Hoje eu quero te contar sobre a Casa Santa Zita. Passamos um dia inteiro com crianças e adolescentes atendidos pela casa. Tivemos até aula com o Luan. Ana e Samara. Presente. Viviane e Soraya. Presente, é vídeo. Também conversamos com as freiras da Congregação Santa Terezinha, administradoras e com alguns voluntários. E ainda, como você pode contribuir para um 2026, quem sabe, mais feliz. Preparados? O Giro Sergipe de hoje veio a... Passou pelo bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, pode já ter notado, ou não, uma casa um pouco mais recuada, ali na Rua São Cristóvão. Como está escrito, essa é a Casa Santa Zita, uma entidade que atende crianças desde 1942. Certo que nem sempre foi nesse endereço e com uma história um pouquinho diferente, mas só um pouquinho. Antigamente, acolhia duas modalidades, né? Tinha o pensionato e o orfanato juntos. O pensionato, houve um período menor. O orfanato funcionou durante 45 anos. Então, as crianças eram internas aqui durante 24 horas, de domingo a domingo. Algumas, no final de semana, iam para a casa dos pais. Né, passava o final de semana com a mãe, às vezes só tinha mãe. Então passava o final de semana, na segunda-feira retornava. Durante o dia, elas frequentavam as escolas aqui da Redondeza, aqui próximo. As irmãs iam levá-las e iam buscá-las, porque tinham aquelas que às vezes não gostavam, né, de ficar internas, direto, só aqui nesse ambiente. Hoje, a instituição acolhe meninos e meninas de 7 a 15 anos no meio período do contraturno escolar, desenvolvendo diversas atividades pedagógicas. Porém, lá no início dessa história, o objetivo era acolher as meninas, principalmente as filhas das domésticas, que trabalhavam na região central de Aracaju. Por isso, Santa Zita é a padroeira da casa. Santa Zita é uma santa que é da Itália, da cidade de Lucca, e ela é conhecida como a padroeira das domésticas.
Então, a Casa Santa Zita traz esse nome porque as mães que saíam para trabalhar, quando a casa foi fundada, eram na função de doméstica. Em 83 anos de história, algumas coisas mudam e outras não. A Casa Santa Zita, né, ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1942 com a senhora Olívia e tinha o objetivo de ajudar as mães que saíam para trabalhar e não tinham onde deixar suas filhas. A Casa Santa Zita, naquela época, acolhia as crianças durante o dia e fornecia o básico, a alimentação e a estadia durante o dia, enquanto as mães estavam realizando seus trabalhos fora de casa. Depois que a senhora Olívia falece, o bispo de Aracaju, Dom Luciano, passa para as irmãs Terezinhas a responsabilidade em administrar e cuidar da Casa Santa Zita. Hoje, a Casa Santa Zita cuida de cerca de 40 educandos, divididos pelos turnos da manhã, das 8 às 11 horas, e da tarde, das 13 às 16 horas. Os projetos, oficinas e aulas são variadas. Nós chegamos bem na aula de capoeira. E vocês viram imagens da aula de capoeira de hoje, que foi ministrada pelo Muzenza, que é mestrando do Mestre Cabeça, que trabalha como voluntário aqui na Casa Santa Zita, minha gente, há 2 anos. Mestre Cabeça, seja bem-vindo ao Giro Sergipe. Obrigado. Conta pra gente como é que você conheceu, como é que o senhor conheceu o trabalho aqui da Casa Santa Zita? Bom, na verdade, eu morei 18 anos nos Estados Unidos, em Boston, dando aula de capoeira. 5 anos fiquei na Universidade BU, dando aula de capoeira. Então, vai fazer 3 anos eu retornei ao estado, porque eu já tinha um trabalho de capoeira aqui. E fui convidado pela irmã Marta para poder realizar esse trabalho aqui na Casa Santa Zita. O senhor observa que as aulas de capoeira que a criançada tem aqui afeta de alguma forma elas nos estudos, né, na escola, afeta de alguma forma elas na sociabilização com os amigos da escola, com os amigos da rua, com a família em casa? Sim, eu tenho recebido bastante elogio, né, das mães que falam que a disciplina em casa melhorou, a atenção melhorou. E ela afeta para o lado positivo, para o lado bom, né? Porque justamente aqui, se a criança passa do ponto, muitas vezes, como a gente chama no cotidiano, da danação, hoje você não vai fazer aula. Então ele senta no banco, fica triste, pensa, depois a gente vai lá, dá um abraço, traz de novo para a capoeira, entendeu? Então isso é bom, porque a gente fala que o aluno, seja em qualquer modalidade que ele pratica, ele termina respeitando mais quem está liderando ele, seja na aula de futebol, de futsal, de qualquer outra modalidade, muitas vezes até do que o próprio pai em casa, porque o pai vai passar a mão, a gente vai ser mais duro, senão no outro dia ele não vem fazer. Disciplina, né? Também atravessa isso, disciplina. O senhor é um mestre de capoeira, né? Já apresentou a capoeira aí pelo mundo. Sim, o senhor começou dizendo que viveu anos nos Estados Unidos. Né? Mas agora o senhor está de volta em casa, a sua casa Aracaju, né? Meu país e também. sendo voluntário com crianças. O que é que o senhor pensa disso? A importância de se voltar para casa, de se estar em casa e principalmente a importância de partilhar com crianças. Eu acho que são valores, né? Questões de valores, de você ver quando você sai do teu país para viver muito tempo em outro lugar, não só Estados Unidos, mas qualquer parte do mundo, você começa a valorizar mais as coisas que você tem. E a gente, a nível cultural, a gente não valoriza muito as coisas que nós temos dentro do país. Morando fora foi essa situação que eu percebi, que eu posso fazer mais pela minha cidade, pelo meu país. Então, para mim é um privilégio retornar a trabalhar com a capoeira justamente com a criançada, né? No mundo que hoje é tomado por computador, por telefone celular. Eu sou da época que não existia telefone celular. Hoje, tá? Mas é isso, a minha contribuição na capoeira, na vida. É presença, Sim. é disciplina e é um caminho de vida. Muito obrigada, Claro. mestre. Obrigado você, te agradeço pela oportunidade de poder expressar um pouco da minha arte, da minha luta.
Então elas vêm para cá, né, vão para a escola no período e no outro elas vêm para cá, para a Casa Santa Zita. Aqui elas recebem as oficinas, né, que os educadores já passaram, os mini projetos, elas fazem passeios, elas recebem lanche, elas recebem voluntários aqui, estudantes de faculdades, né, que trazem atividades educativas diversas. E foi logo depois da aula de capoeira que começou a nossa próxima aula. Dessa vez com o professor Luan, de 9 anos. Que parece ter algumas coisinhas para relembrar pra gente, hein? E a aula que você mais gosta? É a aula de quê? Ciências. Ou educação física. A de educação física? E é o esporte que você mais gosta? Educação física. Mas dentro da educação física tem vôlei, tem futebol... Vôlei. Não, queimado. Queimado. E você tem um melhor amigo ou uma melhor amiga aqui? Tenho. Tem? Você pode dizer o nome ou é segredo? Segredo. É segredo! Ai, meu Deus do céu! E como é que você quer passar o Natal desse ano? Feliz. E você tá feliz hoje? Tá. E já que a aula do professor Luan terminou, a gente vai pro intervalo. Mas volta já já no próximo bloco com participações de mais educandos da Casa Santa Zita, depoimentos de familiares e a colaboração essencial dos voluntários. O Giro Sergipe volta já. Estamos de volta com o Giro Sergipe já no clima natalino, te contando um pouquinho mais do trabalho desenvolvido há décadas pela Casa Santa Zita, em Aracaju. Então, as principais alegrias é realmente trazer para as crianças e adolescentes que são assistidos por essa casa algo diferente. Mostrar para eles que eles podem conquistar, ser pessoas boas, que eles podem ter um futuro melhor. Eu vejo a gratidão de quem já passou por aqui, né? E que retorna para agradecer. Aqui já foi abrigo orfanato. E muitas dessas meninas que anteriormente moraram aqui, elas também retornam e também oferecem algo para as crianças que estão aqui. Um exemplo é uma que sempre ela trabalha com questão de ludicidade, com animação em festas, e quando a gente precisa dela para vir animar algum momento nosso, ela se dispõe e vem. E também tem aquelas também que já passaram por aqui, um exemplo é de uma que já passou por aqui quando já é o projeto Futuro é Agora nesse sistema, e que ela também retornou para agradecer o tempo que ela passou aqui, que ajudou bastante para ela também se desenvolver na questão profissional. Nesses 83 anos de história, a instituição sempre manteve o seu cunho religioso e filantrópico. Mas desde 2013 passou a aderir a uma nova modalidade, a de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então a gente precisava de uma diretriz. Então a diretriz seria serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é tipificado pela assistência social, assistência social nacional que traz esse serviço para a gente. E a gente abraça e já são 12 anos aí desse serviço. Elas chegam aqui e aqui é um espaço que elas vão se redescobrindo, vão se encontrando, né? Algumas crianças se identificam muito com a capoeira, então isso a gente percebe um dom que algumas têm, né? Então acho que aqui é um espaço também delas se descobrirem naquilo que elas trazem e que elas não perceberam ainda como um dom, como um talento. O serviço de convivência ele ganhou esse nome, né? O futuro é agora, porque o futuro é agora, a gente precisa educar agora, né? Precisa instruir agora, precisa contribuir com tudo, com a educação, com a saúde, com o lazer, com o esporte, com a cidadania. Agora, né? Não dá para esperar muito tempo, por isso o nome é o futuro é agora. E
E olha que alguns dos projetos desenvolvidos por aqui vêm dando muito certo. Um deles é o Meu Amigo Livre. Muitos chegam aqui, as crianças, elas acham que vêm brincar na Casa Santa Zita. E nessa brincadeira a gente tenta o máximo possível levar a educação durante as oficinas. E ele vem com um estímulo muito forte, porque as crianças hoje com celular, elas não querem muito ler. E muitas aqui dentro ainda têm dificuldade de leitura. A gente tem crianças ainda aqui com 10 anos que não sabem fazer o nome direito, que não sabem ler. Então a gente precisa contribuir com a educação dessa criança. Então a gente pede que leve o livro para casa, que leia, e eles mostram em roda, né, um belo dia para os colegas. E o objetivo é que eles provem que leiam. Por quê? Para eles sentirem o gosto da leitura, o prazer, e aí desenvolver a escrita, a leitura, a educação em si. Então eles são premiados, a gente dá um pequeno valor e tem dado certo. E antes mesmo da casa oferecer esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que oferece hoje, a Bárbara já conhecia o trabalho desenvolvido, já criou um certo apego ao trabalho desenvolvido aqui pelas irmãs também. Você está aqui desde quando, Bárbara? Bom, eu comecei meu trabalho aqui no ano de 2013, né? A princípio só trabalhando no período da tarde, né? E mais para frente um pouquinho eu tive a oportunidade de trabalhar o dia todo, né? E essa caminhada já são 12 anos. 12 anos convivendo com as meninas, atualmente convivendo com os rapazes também, as crianças aqui. Sim, crianças e adolescentes. A Bárbara é uma das educadoras. Conta pra gente quem é a equipe de educadores que atua hoje aqui na Casa Santa Zita e qual é o trabalho de vocês atualmente? Bom, nós chamamos nossa equipe diretiva, formada pela diretora, assistente social, psicólogo e educadoras, Eu e mais 2 educadoras. E de segunda a sexta realizamos um trabalho aqui com as crianças e adolescentes de construção de saberes, Entre essas atividades, eu como educadora atuo diretamente também na contribuição de educação escolar, que eles trazem as demandas da escola e a gente auxilia no desenvolvimento dessas atividades, mini projetos, que aí toda a equipe dá as mãos também, o que seriam esses mini projetos? É mais um trabalho agregado, para que possa trabalhar numa área específica, como mão na massa, vai estimular o empreendedorismo para eles, O espelho meu, a questão da beleza, interna e externa, trabalhar a autoestima. Aí tem um amigo livre, que vai no incentivo à leitura. Então são mini projetos, que toda a equipe assim, se une também em prol de desenvolver. Tem o Cine Santa Zita, que algumas crianças até nem conhecem o cinema lá fora, e a gente usa esse espaço aqui, com filme, com pipoca, e monta todo um cenário de cinema para eles. Então são mini projetos. E se de manhã ficamos atentos à aula de capoeira, de tarde foi a vez de se jogar na aula de vôlei. Com a garotada e um adulto. Pessoal, quero que vocês conheçam o Natan, psicólogo, que desde 2023 integra a equipe aqui na Casa Santa Zita. Desde 2023 recebe essas crianças, esses adolescentes, dá esse acolhimento e esse apoio psicológico, emocional. Bem-vindo ao Giro Sergipe, Natan. Obrigado. E obrigada por todo esse trabalho também, Queria que você contasse um pouquinho da sua relação com a Casa Santa Zita, Quando é que você chega aqui, como você chega aqui e por que você escolhe continuar trabalhando aqui? Eu iniciei com um convite de um amigo que já conhecia a instituição, então ele já conhecia um pouco do meu trabalho, do meu profissionalismo, e aí me fez esse convite de conhecer a instituição. Foi quando eu iniciei em 2022 como voluntário, e aí foi quando eu recebi o convite da equipe para integrar na parte da equipe psicossocial da Casa Santa Zita. Eu perguntei, da primeira vez, o que é que faz você continuar trabalhando aqui? O que te toca nesse convívio com essas crianças? É uma missão. Eu vejo como uma missão de ajudar o próximo, aos mais necessitados também,
e seguir com o meu papel, que é o papel do psicólogo, né? Que é de acolher, de orientar. E eu percebo que ele é muito querido, gente. Jogou comigo uma partida de vôlei, comigo e com as crianças. Eu digo que você sue muito, aqui que você vai dar entrevista suado. Mas ele se entrega e eu percebo que você tem um carinho muito grande pelas crianças. As crianças também têm um carinho muito grande por você. Isso é bom, né? Porque a gente trabalha aqui com voluntários, né? Vocês trabalham com voluntários, com pessoas que doam, né? Seja alimentos, seja questões físicas, que doam também seu tempo, né? Porque essas crianças precisam também desse tempo, desse abraço, dessa acolhida. E eu acredito que seu trabalho também atravessa o contato com as famílias dessas crianças e dos adolescentes. Esse trabalho existe? Você chega a conversar com os familiares? Sim, existe. O psicólogo aqui na Casa Santa Zita, ele trabalha com toda a comunidade, né? Com a equipe, com a família, com as crianças. Então, eu vou passando por tudo. Então, quando tem as reuniões, eu dou uma palavra. Quando tem, às vezes, um acolhimento, né, que aquela família está precisando. Meu filho está com algumas questões. Então, a gente marca um acolhimento, eu recebo esse familiar, esse responsável, e a gente conversa um pouco. Então, acaba... o psicólogo daqui, eu, né, como psicólogo, acaba explorando toda a Casa Santa Zita. Minha irmã, que estuda aqui, a gente descobriu através de uma colega da escola da minha irmã, que informou sobre a Casa Santa Zita, e a gente matriculou ela aqui. Já faz 2 anos que ela estuda aqui. Ela aprende muito sobre família, a gente vê mudança de comportamento, interação mais com os amigos, e a relação com a família e com os irmãos tem melhorado depois que entrou aqui. O Natal é uma época de esperança, de renovação, a gente acredita em Jesus, da volta dele, do nascimento dele. Então o Natal é uma data muito especial para a nossa família, e eu acho um trabalho muito bonito de pessoas que ajudam a Casa Santa Zita, porque eu sei que é de coração, eu sei que estão ajudando crianças que realmente necessitam, que muitas vezes não têm o que comer em casa, que vêm para aqui e come aqui, recebe cesta básica. Eu gostaria, porque tem também muita interação com as pessoas. Minha irmã conheceu muitas amizades, também aprendeu muitas coisas aqui, e eu creio que seria bastante valor e importância para mim se eu estudasse aqui. Enquanto isso, a Graziela parece confirmar tudo o que sua irmã diz. Ela e a amiga Maria Vitória estão aproveitando os últimos anos na Casa Santa Zita, colecionando histórias, vivências, aprendizados e também conselhos aos que estão por vir. Eu vim através de uma amiga minha, que eu estudava com ela, e ela me falou esse projeto e eu achei interessante, e eu vim aqui com minha mãe. E aí eu vim no primeiro ano, aqui, eu gostei muito, por conta, assim, né, deles me acolherem. Eu não costumava, assim, ser muito amigável assim, não, né? Eu era já mais presa, mas aqui eu aprendi muita coisa, de empatia principalmente, e eu quis continuar. E se quiser, eu continuo até, meu filho, até poder, até os 20. Eu conheci aqui com os colegas, né, da onde eu morava, que eu participava. Aí eu gostei, que eles estavam falando que era muito legal e tal. Então eu resolvi participar, meu pai me colocou aqui. E aqui eu aprendo muitas coisas, né? A gente tem muitas oficinas, a gente tem oficina de capoeira, tem informática, várias coisas. Aqui fala de muitas coisas, né? Nós respeitamos a religião de cada, né? Porque mesmo ele sendo um católico aqui, né? Cada um tem a sua. E é isso, né? Aqui ajuda bastante, assim, também no conviver, né? Com outras pessoas lá fora, ajuda isso. E também ajuda nós crescer, né? Evoluir bastante. Eu pretendo fazer faculdade de fisioterapia, então eu pretendo vir com algumas oficinas, alguma coisa assim legais, entendeu? Acho que a gente tem que aproveitar bastante, né? Porque passa muito rápido. Eu mesma entrei que eu tenho 6 anos, já tenho 15, já vou sair, entendeu? Foi muito rápido, mas é uma experiência maravilhosa. Sim, e eu obedeci também bastante às tias, né? Porque também, né, tem que obedecer, porque, né, senão também vira uma bagunça aqui, né? Aproveito bastante aqui a Casa Santa Zita, vão ajudar bastante vocês. Eu vim aqui através de uns conhecidos, tá entendendo? Trouxe minhas filhas. Na época, uma tinha 7 anos, que se chama Thaís Laenes. Entrou aqui. Vitória era muito novinha, não podia ainda. Eu sou pai solteiro, não tinha com quem deixar as crianças.
Aí pedi ajuda aqui da Casa Santa Zita e eles me acolheram com muito amor e muito carinho. E hoje, uma delas estuda, está terminando o ensino médio, está se formando esse ano. E a Vitória Conceição entrou com 7 aninhos, hoje vai com 16, está se despedindo da Casa Santa Zita. Treinou capoeira aqui, hoje ela é atleta esportiva, está bem destacada no esporte. E eu agradeço, primeiramente, a Deus, está entendendo? Segundo, o apoio da Casa Santa Zita, que foi quem me acolheu no momento mais difícil da minha vida. Esse é um daqueles lugares que ajudam a melhorar vidas. Algo que seria insustentável aqui na Casa Santa Zita sem a participação de pessoas como eu e você. Isso mesmo, voluntários que podem tirar algumas horas do dia para vir visitar a casa, fazer alguma doação, compartilhar conhecimento através de aulas ou oficinas. Uma das voluntárias que encontramos hoje foi a maquiadora Yasmin. Eu passava direto por aqui, pela frente da Casa Santa Zita, e sempre tive curiosidade de saber como era o trabalho aqui. Eu só passei a ter noção de como era feito o trabalho aqui quando minha tia veio trabalhar. E a partir dela foi que ela foi instigando nós que estávamos perto dela a contribuir, a colaborar, a participar. E recentemente ela trouxe essa ideia, né? Que sou maquiadora profissional, e ela, vamos fazer um projeto lá com as meninas, o que é que você acha? Aí eu, bora, tia, eu sempre tive vontade, então essa foi uma ótima oportunidade de fazer isso. E aí foi que surgiu a ideia de fazer um mini curso de automaquiagem. É muito gratificante, porque eu acredito que todo o trabalho que a gente deve fazer deve voltar um pouco para a sociedade. Eu acredito que um bom trabalho feito e um bom profissional, ele não vai fazer só por ele vai fazer pelos outros, pela comunidade dele também. E também, sendo cristã, sendo católica, eu acredito também que o nosso propósito na Terra deve ser nos ajudar, né, entre os irmãos, e também trazer algo de bom para a Terra. Não somente trazer algo bom para si, mas também ajudar o próximo. Acredito muito nessa visão. Nos enche de alegria e esperança saber de crianças acolhidas em suas demandas educacionais e emocionais. Crianças bem nutridas de alimento e também de afeto. Jovens que projetam um futuro sabendo que podem sim realizar. Conhecer a Casa Santa Zita nos dá aquela sensação de coração quentinho, sabe? E juntos podemos ajudar a manter. Seja no Natal, seja em qualquer outra época do ano. Né? No Brasil, em Sergipe, há vários lugares onde você pode fazer o bem, sendo doador, no caso aqui de lanches, de alimentos, de brinquedos, e também doando seu tempo. Então aproveite esse espírito natalino e venha para a Casa Santa Zita para contribuir com o futuro das nossas crianças. Em nome de todos que fazem a Casa Santa Zita, né, desejamos um feliz e abençoado Natal para todas as famílias. Né, vocês que não conhecem ainda aqui a nossa casa, venham, né, conheçam, as portas estão abertas. Né, aqui são crianças e adolescentes que estão assim, abertos também para receber, né, todos vocês. Então que seja um momento de muita luz, de muito amor, de muito envolvimento, né? E que realmente a gente possa propagar, né, a paz por onde formos, e não só aqui, mas tantas outras instituições que cresçam cada vez mais, né, com esses valores que não se podem perder. Então, feliz e abençoado Natal para todas as famílias. E assim, o Giro Sergipe de hoje se despede. Lembrando que você pode rever esse programa no Globoplay, deixar suas sugestões para os próximos programas através do nosso WhatsApp 981 18 67 96 e deixar seus comentários nas nossas redes sociais. Um cheiro imenso e um Feliz Natal! É Jesus, o príncipe da paz, sinal para os perdidos, astro que brilha mais. É Jesus.
forte do Senhor, consolo e ternura do Pai, olhar de amor. Ha, ha, yeah, 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 yeah. Ha, yeah, 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 yeah. Ha, ha. Giro Sergipe. Oferecimento Colégio Santana, educando com propósito. NETI, internet 100% sergipana. E Nativille, da nossa família para a sua.